Boa tarde. Tudo bem? Vamos começar. Eu queria falar com vocês sobre uma ideia que é uma ideia que não é um pouco comum para a gente no Brasil, mas a ideia de que o lugar que nós já temos, a cidade que a gente já tem, é uma boa cidade. Meu nome é Washington Fajardo, eu sou arquiteto e urbanista e estou à frente do patrimônio cultural da cidade. Eu queria contar para vocês uma ideia de como o lugar que a gente tem, ele é importante para a gente. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é essa, que a melhor cidade que existe é a cidade que existe. Isso é sim um jogo de palavras, é uma brincadeira retórica, mas isso é um mantra importante para mim, no meu trabalho, no trabalho que a gente faz no patrimônio, para a gente lembrar que a todo momento a gente recebe mensagem de que essa cidade que a gente tem, ela não é boa, ela não é suficiente. E a gente precisa expandir a cidade. A gente precisa fazer uma nova cidade em outro lugar. Isso está acontecendo no Brasil há muito tempo e tem uma razão para isso. Isso acontece em todas as escalas de cidade. Nas metrópoles, inclusive nas cidades pequenas, nas cidades médias. Tem uma ideia de que aquele bairro novo, loteamento novo, é um lugar melhor. Vamos falar muito rapidamente, então, sobre história do urbanismo. Um desafio falar aqui em alguns segundos. Primeiro, a gente conquistou a tecnologia da construção, a gente organizou o território, depois a gente organizou os sistemas hídricos, a gente pôs os nossos dejetos para fora na cidade, a gente ainda precisa fazer isso no Brasil, e muito, a gente ainda precisa de muito saneamento. Depois, as cidades explodem com a Revolução Industrial, começa a ter uma grande explosão demográfica, as pessoas chegando na cidade em quantidades incríveis, a necessidade de resolver o tema da habitação. E a partir daí, então, surge a ciência urbanística, porque as cidades começaram a explodir. Então, é ali no final do século XIX que são as primeiras experiências. Barcelona, Cerdá, Viena, Rosmã, em Paris. E isso constitui, então, um corpo de conhecimento. Aquilo que em 6.000 anos a gente estava fazendo de uma maneira empírica, isso começa a virar uma ciência social. E a eletrificação, ela chega, então, de uma maneira disruptiva, usando uma palavra da moda, e ela muda tudo, a eletrificação. Ela vai permitir o elevador, ela vai pedir o ar-condicionado, ela muda a arquitetura, ela muda as cidades. E com a eletrificação muda também a organização do conhecimento. A expansão dos bondes estava diretamente associada com a expansão dos loteamentos. Surgem os empregos da Revolução Industrial, surgem os problemas do trabalho, as primeiras organizações sindicais, a primeira noção de direitos trabalhistas. E surge também um conhecimento, a eletrificação e a vida na cidade também se converte numa mídia, num modo de contar histórias. O rádio, a literatura, a poesia, todo o nosso conhecimento se amplia muito a partir dessa aglomeração nas cidades. E surge uma loucura, surge também uma dimensão vertiginosa nas cidades. E as cidades se convertem, então, no habitat humano, o lugar do gênio humano. E isso é até hoje. A gente fica mais inteligente nas cidades, a gente precisa das cidades para a gente conhecer outras pessoas, para nós aumentarmos as trocas. E a cidade, ela, inclusive, nas camadas sociais mais vulneráveis, a cidade ainda oferece, mesmo nas piores condições, a cidade ainda oferece qualidade de vida melhor do que oferece o campo. E o mundo é urbano, a gente já sabe. E o crescimento das cidades é cada vez maior, exponencial. E aqui surge, então, o desafio, porque as cidades do futuro não serão essas cidades europeias que puderam utilizar o conhecimento urbanístico como ele foi trabalhado, onde o planejamento urbano pôde ser aplicado, onde as cidades puderam ser ordenadas. As cidades do futuro serão cidades latino-americanas, asiáticas, indianas, cidades com muita complexidade de infraestrutura, de organizar a mobilidade. Esse é o tipo de cidade que demanda, inclusive, então, um novo conhecimento. O Rio de Janeiro ele tem uma singularidade especial. Essa é uma gravura do século XIX, ela mostra a Baía de Guanabara. Isso é uma foto de hoje. Pouco mudou essa paisagem da cidade, não é à toa que essa paisagem passou a ser reconhecida
pela Unesco como patrimônio da humanidade. O que significa, então, uma cidade que consegue ter, na sua imagem de formação, a presença da natureza? E mesmo com tamanhas transformações, a cidade permanece mantendo esses ícones naturais. Eu acho que existe aqui um caminho de conhecimento que a gente precisa trabalhar mais, que a gente precisa explorar mais no Brasil, que são esse modo português de fazer cidade, inclusive essa relação poética que a gente estabeleceu com a natureza ao fazer as cidades. Eu acho que esse é um campo de conhecimento que vai ser decisivo para a nossa espécie nesse planeta urbanizado de cidades com problemas. Então, entender a integração entre cidades e natureza, acho que é um conhecimento fundamental para a nossa sobrevivência. Entretanto, nós temos um modo de pensar no Brasil ainda muito modernista. Isso é Plano Voisin, 1923, é um plano seminal que propõe um arrasamento da área central de Paris e a verticalização de uma área com edifícios em grande altura. Isso é proposto por esse senhor Le Corbusier, um arquiteto franco-suíço, que passou muito por aqui, muita influência no Brasil. E o Plano Voisin, ele é patrocinado pelos irmãos Voisin, industriais, aventureiros, amigos do Santos Dumont. E o que faziam os irmãos Voisin? Os irmãos Voisin faziam carros. Então, o plano seminal do urbanismo do século XX, que influenciou todo o mundo, que mudou todo o modo da gente entender a cidade, tem na origem uma tecnologia nova, que é o advento do carro. E a gente hoje faz uma reflexão sobre isso, e a gente está revendo as cidades em função do impacto do carro. Isso tem um impacto também numa dimensão, no caso do Brasil, política do modo de pensar. Nenhuma outra sociedade, como a sociedade brasileira, acreditou nessa possibilidade de revolucionar radicalmente as cidades. Nós fizemos a nossa capital dessa maneira. Isso significa para a gente um modo de pensar. Nós ainda entendemos que nesse espaço, então, veloz, nesse espaço fluido, existe a possibilidade de finalmente nos libertarmos da nossa história. E com isso ficarmos livres do nosso passado oligárquico, escravocrata e de todos os problemas que a gente tem na nossa Constituição, que a gente imagina que a gente tem. Entretanto, essa ideia de liberdade é falsa. A gente, como sociedade, evolui menos, quanto menos a gente encara esses nossos problemas. Isso trouxe alguns conceitos que passaram a dominar a expansão das cidades brasileiras, a ideia de amplitude e de velocidade. A gente quer circular rapidamente e a gente acha que o território urbano é disponível para todos os lugares. E isso também tem uma dimensão política, porque cidade é um território político. Então, a gente até hoje, quando a gente escuta que alguém vai fazer 50 anos em 5, a gente lá no fundinho do coração, a gente vibra e a gente pensa, poxa, que bom. Essa é uma cartoon da New Yorker, quando da inauguração de Brasília, do Al Hirschfeld. E eu gosto muito desse cartoon, porque ele mostra ali os candangos em frente de uma foto histórica e com a cidade moderna no fundo. Como é que a gente pode viver juntos, então, nas cidades brasileiras hoje, nessas cidades com tantos problemas? A gente tem uma repetição, a gente promove uma repetição sobre esse pensamento, a gente está toda hora indo nesse pensamento moderno, e esse pensamento, como eu disse, ele vai ter um impacto na nossa organização. Direta já, 1984, ao mesmo tempo então que nós já tínhamos Brasília, nós vamos para os centros históricos clamar pelos nossos direitos. Então, é na centralidade histórica que a gente exerce a nossa dimensão de cidadania mais plena. As marchas de junho de 2013, uma vez mais, quando a gente vai para as ruas, quando nós vamos reclamar os nossos direitos, por que nós procuramos os centros históricos? Então, os centros históricos, eles contêm um potencial, uma riqueza que a gente não está aproveitando no Brasil. E a gente está sempre falando, então, hoje, porque antes era o carro, hoje nós temos a tecnologia no bolso, então a gente está toda hora falando sobre Smart City, Big Data, resiliência, e tantos outros conceitos que são, eu queria dizer para vocês, muitas vezes conceitos que estão na prateleira. A gente muitas vezes está pegando conceitos e convertendo eles em produtos, e a gente está deixando de ver algumas outras riquezas que estão ancoradas na história e na tradição. Entretanto, a gente ainda olha para isso como uma dimensão ruim, porque, poxa, história e tradição, a gente tem esse passado com tantos problemas. Entretanto, memória
ela cria uma base importante na cidade, estabelecendo uma base de confiança comum. E essa base de confiança comum é uma base de constituição de liberdade. Isso leva a gente a alguns conceitos que a gente poucas vezes a gente reflete na cidade, como alguns conceitos republicanos importantes para o mundo ocidental de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse lugar que nós temos, ele é um recurso que nós precisamos organizar e botar ele à nossa disposição, porque ele é uma base de transformação urbana. Se olharmos para as cidades brasileiras, as 27 capitais, se olharmos para as 40 cidades mais populosas, se olharmos para as regiões metropolitanas, esses são os números. 49 milhões de brasileiros, 60 milhões nas cidades mais populosas. Niterói é ali o número 40, de 500 mil habitantes para cima. As regiões metropolitanas são 95 milhões de brasileiros. Por que nós não estamos, então, juntos na cidade, de fato, nos centros históricos? Por que esse lugar que contém técnicas, histórias, símbolos, culturas, e que falam desse nosso passado, inclusive para apontar o dedo para a gente, que olha, a gente tem coisas a resolver na nossa organização social, na nossa sociedade, por que a gente não está junto nesse lugar? Por que a gente abandonou lugares tão importantes? Então, a gente tem hoje no Rio uma perspectiva, uma plataforma com potencial de transformação a partir do centro histórico. Eu queria convocar vocês a se reunirem de novo no centro histórico, a olharem essa dimensão da cidade histórica, não como uma base somente de tradição, mas como uma base de inovação. A possibilidade de nos reunirmos e nos reorganizarmos nos centros históricos. Isso daqui é uma amostra, por exemplo, do VLT unindo espaços culturais. A gente tem uma força da cultura hoje no centro do Rio de Janeiro que é muito importante. E se a gente olhar a presença desses lugares do ponto de vista histórico, a gente pode ver como, por exemplo, o MAM um dia estava na água, ou o Museu da Manhã estava na água, agora em outros lugares estão lastreados profundamente em ruas que têm 450 anos. Então, esse tempo da cidade, esses quatro séculos e meio de cidade, eles são elementos positivos para a nossa organização como sociedade, para a nossa organização econômica, inclusive. Se a gente olhar no Porto, por exemplo, lugares ancestrais como o Cais do Valongo, ao mesmo tempo com novos espaços como o Museu do Amanhã. Eu queria então contar para vocês que esses centros urbanos, eles contêm respostas para as nossas perguntas. A gente não precisa ir buscar o pré-sal, a gente não precisa mudar o centro administrativo da cidade para outro lugar, a gente precisa apontar para o centro histórico e a gente precisa olhar para esse patrimônio como uma base de transformação. Então, porque no centro histórico tem possibilidade da gente resolver questões de moradia, para a gente resolver questões do nosso desenvolvimento econômico, inclusive combater a mudança climática, para a gente ter base social mais diversa, inclusão, turismo, cultura, inclusive tecnologia. E isso não precisa de muita coisa. Precisa de lugares que têm 6 mil anos de conhecimento acumulado. Precisa de espaço público, precisa de boa calçada, precisa de arborização, de sombra, precisa de ter um lugar bom para caminhar, para encontrar, para sentar. Isso são lugares que precisam ter desenho, obviamente, mas não são lugares, não existe grande complexidade em resolver isso. Então, eu queria dizer para vocês que o patrimônio, ele não é somente cuidar do passado, o patrimônio é uma base para a gente avançar, é um sistema de design, é um corpo de projeto que a gente olha para ele e reconhece como valor cultural. E muitas vezes quando a gente vai falar então sobre tecnologia, e a gente faz eventos e fóruns e seminários e festivais, a gente tem sempre essa dimensão radical da tecnologia, assim como teve a dimensão radical do Plano Voazan para as cidades brasileiras. Mas eu queria dizer para vocês que tem uma dimensão que é extremamente poderosa na cidade. E é a dimensão simplesmente de poder andar numa boa cidade. Há 1 ano e meio atrás, pela primeira vez, meu filho Antônio foi
na padaria sozinho, é ele aí nessa foto. E isso levou cerca de 24 minutos e durou uma eternidade para mim e para a mãe dele. E eu comecei a refletir como arquiteto e urbanista que essa é uma grande base de transformação e de inovação, mas que a gente olha muito pouco para ela, que é uma base de que as cidades deveriam permitir que todas as crianças pudessem ir na padaria. Ir na padaria significa poder comprar o pão, conseguir fazer conta, andar na cidade, ter segurança na cidade, ter uma ideia de que a cidade possa abraçar e cuidar de uma criança. Então, esses são valores que têm 6.000 anos de história, mas eles são absolutamente fortes e que podem reorganizar a nossa sociedade. Então, eu queria convocar vocês a olhar para os lugares como um recurso, como um lugar disponível, entendendo que a cidade que a gente tem, ela é uma boa cidade. A gente precisa cuidar dela e fazer com que esses pequenos detalhes, esses pequenos espaços possam ser espaços importantes. Obrigado.